As taças de champanhe tilintavam, as risadas ecoavam pelo salão, e ali, no meio daquele salão de baile tão luxuoso, uma noiva acabava de jogar o buquê para o alto. Lá fora, na chuva gelada, tremendo dentro de um vestido de dama de honra rasgado, com o maxilar já começando a inchar, Nébula discou um número que jurou ter apagado da memória havia 3 anos. O homem do outro lado da linha não era nenhum salvador. Ele era um monstro que era dono de metade da cidade. Mas naquela noite aquele monstro era o único ser humano no mundo que não perguntaria por que ela estava toda machucada. Você pode vir me buscar. A música pulsava através do assoalho daquele country club chique, um ritmo constante que subia pelas solas dos saltos prateados de Nébula e vibrava dentro do peito dela como um segundo coração. Para todos os outros que estavam naquele salão enorme, aquela era uma noite de pura celebração. A irmã mais nova de Nébula, Chloe, brilhava dentro de um vestido de cetim branco, girando na pista de dança nos braços do marido recém-casado. O bar aberto não parava de servir os melhores destilados da casa. O ar tinha cheiro de carne assada, de perfume caro, e daquele aroma doce e pesado dos lírios brancos espalhados pelas mesas. Mas para Nébula, aquele salão inteiro era uma jaula que ia encolhendo a cada minuto que passava. Ela estava sentada à mesa principal, a coluna rígida, as mãos cruzadas com cuidado sobre o colo. Ao lado dela, sentava-se Richard, seu marido. Para o resto das pessoas naquele salão, Richard era um arquiteto charmoso, com um sorriso encantador e uma risada generosa. Tinha sido ele quem pagará pela escultura de gelo. Tinha sido ele quem conquistara os pais de Nébula com aquele jeito de gente boa. Naquele exato momento, ele estava balançando a cabeça, fingindo interesse na história que um tio bêbado contava do outro lado da mesa, os dentes brancos brilhando sob a luz âmbar e quente daquele salão. Mas debaixo da toalha de mesa, os dedos dele estavam cravados na carne macia da coxa de Nébula. Ele não estava fazendo carinho na perna dela. Aquilo era um torno. As unhas dele pressionavam através da seda fina do vestido rosa empoeirado que ela usava. Era um aviso. Uma corrente física lembrando Nébula, sem sombra de dúvida, exatamente onde era o lugar dela e o que aconteceria se ela ousasse sair da linha. Você está quieta hoje, querida, Richard murmurou se inclinando para perto. O hálito dele estava quente contra a orelha dela, cheirando fortemente a uísque escocês misturado com hortelã. As pessoas vão pensar que você não está feliz pela sua irmã. Eu estou feliz, Nébula respondeu. A voz dela saiu plana. Oca. Ela forçou os cantos da boca para cima, num sorriso que doía. Só estou cansada. Cansada, ele repetiu, rolando aquela palavra na boca como se fosse um pedaço de carne estragada. A pressão na coxa dela aumentou até que um gemido curto e involuntário escapou dos lábios de Nébula. O tio do outro lado da mesa nem percebeu. Ninguém nunca percebia. Você não tem o direito de estar cansada, Nébula. Não depois que eu gastei $3.000 nesse vestido que você está usando. Sorria. Ela sorriu. Parecia que o rosto dela ia se estilhaçar em pedaços. Eu preciso ir ao banheiro, ela sussurrou, mantendo os olhos fixos no centro de mesa. Os olhos de Richard voaram até a saída, calculando, medindo, decidindo. Devagar, ele afrouxou o aperto, alisando a seda sobre a perna dela num gesto zombeteiro de carinho. 5 minutos. Não fale com ninguém no caminho. Você já bebeu demais. Nébula não tinha tomado um único gole daquele vinho. Ela se levantou, as pernas tremendo de leve, e atravessou o labirinto de mesas redondas. As pessoas acenavam para ela. Ela respondia com acenos vazios, sem vida. Quando empurrou as pesadas portas de mogno que davam para o saguão, o baixo sufocante da banda de casamento abafou-se num murmúrio surdo. O corredor estava vazio, forrado de espelhos antigos e um papel de parede florido. Ela não foi ao banheiro. Ela precisava de ar. Precisava respirar um ar que não tivesse o cheiro do perfume dele grudado. Nébula caminhou pelo corredor, passou pelo guarda-volumes e empurrou uma porta lateral que dava para um pátio isolado, reservado para quem fumava. O ar frio de novembro bateu nela como um soco físico, quebrando aquela névoa parada que tomava conta do cérebro dela. Tinha começado a chover, uma garoa gelada e miserável que deixava as pedras do calçamento escorregadias. Ela se abrigou debaixo de um pequeno toldo de lona, abraçando os próprios braços nus. Fechou os olhos. Só mais 2 horas. Eu não disse 5 minutos. Os olhos de Nébula se abriram na hora. Richard estava parado na porta. A luz do corredor vinha por trás dele, deixando o rosto na sombra. O charme tinha sumido.
O sorriso tinha evaporado. Ele olhava para ela não como quem olha para uma esposa, mas como quem olha para um cachorro que roeu a mobília. Eu só precisava de um pouco de ar, Nebula disse, e a voz dela traiu. Tremeu. Ela odiou que aquela voz tivesse tremido. Ele saiu para o pátio, deixando a porta pesada se fechar com um estalo atrás dele. Aquele clique soou ensurdecedor. Ar. Ou você estava procurando aquele barman para quem você estava dando uma de sedutora durante o brinde? Richard, por favor. Ele só perguntou se eu queria água. Você me fez de idiota, ele sibilou, atravessando o pequeno espaço entre eles em 2 passadas longas. Nebula recuou, a coluna batendo contra a parede de tijolos do clube. Eu não fiz nada. Não minta pra mim. A mão dele disparou. Não foi um tapa. Foi um soco fechado, um golpe curto e brutal, mirado com precisão na lateral da mandíbula dela. O impacto jogou a cabeça de Nebula para o lado. A têmpora dela bateu no tijolo. Uma luz branca explodiu por trás das pálpebras dela, seguida de um zumbido que engoliu o som da chuva. Ela desabou sobre as pedras molhadas, os joelhos raspando no chão áspero. O gosto metálico de sangue inundou a boca dela. Ela ficou ali de quatro, encarando as poças que refletiam a luz fraca do pátio. O maxilar latejava com um calor pesado e doentio. Richard ajeitou os punhos da camisa, olhando para baixo para ela. O peito dele arfou uma vez e depois se acalmou. A fúria sumiu, dando lugar a uma irritação fria. Olha o que você me fez fazer. Você estragou o vestido. Nebula não se mexeu. Ela não conseguia. Eu vou voltar lá para dentro, Richard disse, a voz retornando ao ritmo medido de sempre. Você tem 10 minutos para se limpar no banheiro. Se você não estiver de volta na mesa quando eles cortarem o bolo, nós vamos para casa. E nós dois sabemos o que acontece quando a gente vai para casa com raiva, não sabemos. Ele não esperou resposta. A porta se abriu, soltando um breve rodopio de música, e se fechou de novo com um clique. Nebula continuou ali no chão molhado. A chuva gelada soprava de lado por baixo do toldo, encharcando o cabelo dela, colando a seda arruinada na pele. Ela tocou o próprio maxilar. Um gemido pequeno e involuntário subiu pela garganta dela. Estava inchando rápido. Ela olhou para a porta pesada. Do outro lado daquela porta estava o casamento, a família dela e Richard. Do outro lado daquela porta estava a viagem de volta para casa. A casa isolada nos subúrbios. A escada do porão. Se eu entrar naquele carro hoje à noite, ela pensou, a certeza se instalando nos ossos dela com uma clareza aterrorizante, ele vai me matar. As mãos dela tremiam violentamente enquanto ela procurava o bolso escondido do vestido, tirando o celular. A tela estava rachada de um acidente antigo, mas ainda funcionava. Ela olhou para o teclado. Ela não ligou para a polícia. A polícia já tinha vindo 2 vezes antes. Richard fazia o papel de marido preocupado. Dizia que ela tinha problema com bebida, e eles iam embora. A polícia precisava de provas, de paciência, de um sistema inteiro funcionando. Nebula não tinha tempo para um sistema. Ela tinha 10 minutos. Os dedos dormentes dela discaram um número. 10 dígitos. Ela não discava aquele número havia 3 anos, mas a memória muscular dela sabia aqueles números melhor do que o próprio número do documento de identidade. Era um número que ela tinha jurado esquecer no dia em que se afastou de uma vida que ela decidiu ser escura demais, perigosa demais, para se casar com um arquiteto seguro e respeitável. Ela apertou o botão de ligar, encostou o telefone no ouvido. Tocou uma vez. 2 vezes. Atende. Por favor, atende. A quilômetros dali, numa sala sem janelas embaixo de um restaurante chique no distrito financeiro, Gilbert Mercer estava sentado numa mesa de aço. O ar estava pesado de fumaça de cigarro e do cheiro metálico e afiado do medo. Gilbert estava recostado na cadeira de couro, observando o homem ajoelhado na lona à frente dele. Gilbert não parecia um chefe de máfia de filme. Ele não usava terno listrado nem anéis de ouro pesados. Ele vestia um simples terno preto, impecavelmente alinhado. O cabelo escuro estava parado com cuidado, e os olhos claros dele carregavam a calma inteligência distante de um predador observando um animal ferido. Eu vou ter até terça-feira. O homem ajoelhado balbuciava, o suor escorrendo pelo rosto machucado. Gilbert, eu juro por Deus, terça-feira. Gilbert suspirou baixinho. Pegou um isqueiro de prata em cima da mesa, girando-o entre as mãos grandes. Você jurou por Deus na terça passada, Marcos. O problema de fazer promessas a Deus dentro do meu porão é que Deus não cobra as minhas dívidas. Eu que cobro.
Ele fez um sinal de cabeça para o homem corpulento parado no canto. O homem deu um passo à frente, puxando uma chave inglesa pesada de dentro do casaco. Antes que o homem corpulento pudesse desferir o golpe, o telefone de Gilbert vibrou em cima da mesa de aço. Gilbert franziu a testa. Muito pouca gente tinha aquele número. Seus tenentes de confiança. A mãe dele. E ele olhou para a tela. Era um número não salvo, mas ele reconheceu aqueles dígitos na hora. Um fantasma de 3 anos atrás. O ar naquela sala pareceu congelar de repente. Gilbert ergueu a mão. O homem corpulento baixou a chave inglesa, recuando de volta para as sombras. Gilbert pegou o telefone e o pressionou contra o ouvido. Ele não disse alô, ele apenas escutou. Por um longo momento não havia nada além de estática e o som entrecortado de alguém tentando respirar. Então veio uma voz, pequena, rachada, tremendo. Você pode vir me buscar. O aperto de Gilbert sobre o telefone se intensificou até o plástico do aparelho estalar. Ele não perguntou como ela estava. Ele não perguntou por que ela estava ligando depois de 3 anos de silêncio total. Ele ouviu o som molhado e arrastado da respiração dela, a fala embolada e inconfundível de um maxilar inchado. Os olhos dele, normalmente vazios e calmos, escureceram em algo aterrorizante. O homem ajoelhado na lona se encolheu, percebendo de repente que o que quer que estivesse acontecendo naquela ligação era infinitamente mais perigoso do que a dívida que ele não tinha pago. Onde você está, Nébula? Gilbert perguntou. A voz dele era um rugido grave, perfeitamente calmo, sem sinal algum de pânico. O Acrid, Nébula sussurrou. O Country Club ou Acrid. Estou aqui fora, perto do pátio. Você está sozinha. Agora sim. Fica nas sombras, Gilbert instruiu-se levantando da cadeira. Jogou o isqueiro de prata na mesa. Não volta para dentro. Se alguém sair, você corre. Eu já estou saindo. Ele disse 10 minutos, Gilbert. Ele disse, a voz dela quebrou, um som patético e partido que fez um músculo se contrair violentamente no maxilar de Gilbert. Eu estou com tanto frio. Olha para a rua, Gilbert disse, caminhando em direção à porta pesada de metal do porão. Mantém os olhos na estrada. Eu vou ser os faróis. Ele desligou. Não guardou o telefone no bolso. Amassou o aparelho na mão por um segundo inteiro, dominando aquela onda súbita e violenta de adrenalina no sangue. Virou-se para os homens na sala. Limpem isso aqui, Gilbert disse, apontando para o homem no chão. Coloquem ele no beco. Digam a ele que a dívida está perdoada. O homem corpulento piscou, confuso. Perdoada, chefe? Eu não tenho tempo para matar ele hoje, Gilbert respondeu, empurrando a porta pesada. Eu tenho um lugar para estar. De volta ao Country Club, a chuva tinha virado um temporal gelado e constante. Nébula estava agachada atrás de um vaso de pedra decorativo na beira do pátio, escondida das portas de vidro. O vestido dela estava arruinado, encharcado e pesado de lama. O frio já tinha passado da pele, se instalando fundo nos órgãos, fazendo os dentes dela baterem sem controle. Ela conferiu a tela rachada do celular. 7 minutos tinham se passado desde que Richard tinha saído. A música lá dentro mudou para algo lento e romântico. Ela imaginou a irmã dançando. Imaginou Richard parado perto do banheiro, checando o relógio, os olhos estreitando enquanto os segundos passavam. Ele vai vir me procurar. O pânico cru e cegante arranhou a garganta dela. Ela espiou pela beirada do vaso de pedra. A entrada de carros do clube estava vazia, escorregadia de chuva sob a luz âmbar dos postes. 8 minutos. Ela ouviu o clique pesado da porta do pátio se abrindo. Nébula enfiou o punho na própria boca para abafar um gemido, pressionando as costas contra a parede gelada de tijolos atrás do vaso. Nébula. A voz de Richard não era alta, mas cortava através do som da chuva como uma navalha. Era a voz que ele usava quando as portas estavam trancadas e as cortinas fechadas. Nébula, eu chequei o banheiro. Você não está lá. Passos rangeram devagar sobre o cascalho molhado. Ele estava caminhando em direção à beirada do pátio. Você está fazendo uma cena, querida. Você sabe o quanto eu odeio cenas. Ela fechou os olhos com força. O coração dela batia contra as costelas como um pássaro preso numa gaiola. Se você me fizer sair aí e te encontrar na lama, vai ser muito, muito pior para você. Richard cantarolou, os sapatos de couro saindo do calçamento e pisando na grama. Ele estava se aproximando. Sai agora e eu só te trancafio no quarto de hóspedes essa noite. Me faz procurar, e eu quebro o outro lado da sua cara. Ele estava a poucos passos dali.
Nébula conseguia ouvir o farfalhar do paletó caro dele. Ela se preparou para correr, deslocando o peso para a ponta dos pés, mesmo sabendo que jamais conseguiria chegar até a rua de salto alto. Foi então que luz inundou a entrada de carros. Faróis brancos, cegantes, perfurantes, cortaram através da chuva torrencial, jogando sombras longas e duras pela grama. Richard parou, erguendo a mão para proteger os olhos do brilho. Não era um carro. Eram 3 SUVs pretas enormes, se movendo em uníssono predatório e perfeito. Elas não desaceleraram para estacionar. Rasgaram o cascalho bem cuidado da entrada, o veículo da frente derrapando de forma agressiva e freando bruscamente a poucos centímetros dos degraus do pátio. Richard deu um passo para trás, o rosto se contorcendo numa indignação aristocrática. Ei, vocês não podem estacionar aqui. Isso é um evento privado. As portas das SUVs se abriram simultaneamente. Os homens que saíram dos veículos não pareciam manobristas. Vestiam ternos escuros que pesavam sobre corpos enormes, os rostos sombreados pelos guarda-chuvas que abriam com o estalo sob o temporal. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa e treinada, se espalhando para formar um perímetro ao redor do carro da frente. A raiva de Richard vacilou, um lampejo de confusão genuína atravessando o rosto bonito dele. Que diabos é isso? A porta traseira da SUV da frente se abriu. Um homem desceu, entrando na chuva. Ele não aceitou o guarda-chuva que o guarda lhe ofereceu. Gilbert Mercer subiu os degraus do pátio. Ele se movia com a graça preguiçosa e aterrorizante de um rei examinando um campo de batalha. A chuva colava ao cabelo escuro dele na testa, encharcando os ombros do terno impecável, mas ele parecia nem notar. Os olhos dele passaram por Richard como se ele nem existisse, varrendo as sombras do pátio. Nébula! Gilbert chamou. A voz dele não era um grito. Era uma raiva grave e ressonante. Atrás do vaso de pedra, Nébula soltou um soluço que não conseguiu conter. Ela se levantou de cambalhota, as pernas geladas e cobertas de lama falhando por um segundo antes que ela se segurasse na beira de pedra. Gilbert a viu. A quietude absoluta na postura dele se quebrou. Ele atravessou o pátio em 3 passadas, ignorando Richard por completo, e caiu de joelhos bem na lama, diante dela. Ele não estendeu a mão para agarrá-la. Ele sabia que não devia. Manteve as mãos visíveis, pairando a poucos centímetros dos braços trêmulos dela. Eu estou aqui, Gilbert disse, a voz caindo num sussurro rouco feito só para ela ouvir. Os olhos claros dele percorreram o rosto dela, demorando-se na seda arruinada do vestido, na lama nos joelhos, e finalmente no inchaço escuro e furioso no maxilar dela. Um músculo tremeu no canto do olho de Gilbert. O ar ao redor dele pareceu cair 10 graus. Você veio, Nébula sufocou, os dentes batendo tão forte que ela mordeu a própria língua. Claro que eu vim, ele disse baixinho. Tirou o pesado sobretudo de lã e o colocou com cuidado sobre os ombros trêmulos dela. O casaco tinha cheiro de chuva, de tabaco caro, e de uma segurança que ela não sentia havia 36 meses. Você consegue andar. Nébula assentiu dormente, agarrando as lapelas do casaco. Com licença, Richard rosnou, dando um passo à frente, o peito estufado. O choque inicial tinha passado, dando lugar à indignação de ser ignorado. Quem diabos você pensa que é? Essa é a minha esposa. Gilbert se levantou devagar. Ele não se virou de imediato. Manteve o corpo posicionado entre Nébula e Richard, um escudo humano de músculo sólido e lã bem cortada. Quando finalmente se virou, o rosto de Gilbert era uma máscara de indiferença aterrorizante. Ele olhou para Richard como um homem olha para uma barata antes de pisar nela. A sua esposa Gilbert repetiu as palavras, como se elas tivessem gosto de veneno na boca dele. Sim, a minha esposa, Richard disse, dando mais um passo à frente, tentando usar a altura dele como vantagem. Ele apontou o dedo para Nébula. Nébula, vem até aqui agora mesmo. Eu não sei quem é esse bandido, mas você está me envergonhando. Gilbert não levantou a voz. Não assumiu postura de luta. Ele apenas deu um passo em direção a Richard. 2 dos homens enormes ao lado das SUVs enfiaram as mãos dentro do paletó. O clique metálico das travas de segurança sendo destravadas era audível por cima do som da chuva. Richard congelou. Os olhos dele voaram para os guardas, depois voltaram para Gilbert, a cor sumindo rapidamente do rosto enquanto a realidade da situação finalmente penetrava naquele crânio arrogante. Você bateu nela, Gilbert declarou. Não era uma pergunta. Ela caiu, Richard gaguejou, dando um passo rápido para trás.
O charme de arquiteto estava desmoronando, revelando o covarde por baixo. Ela estava bêbada. Ela escorregou nas pedras molhadas. Ela escorregou. Gilbert ecoou baixinho. Inclinou a cabeça. Você sabia, Richard, que um osso humano precisa de aproximadamente 4.000 newtons de força para fraturar? Eu estou olhando para o maxilar dela, e eu vejo uma contusão que indica impacto de força contundente e localizada. Não uma queda. Richard engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. Quem é você? Eu sou a consequência, Gilbert disse baixinho. Ele encurtou a distância entre eles num piscar de olhos. A mão de Gilbert disparou, envolvendo a garganta de Richard com uma velocidade cegante. Ele empurrou o arquiteto para trás, batendo-o com força contra a parede de tijolos do Country Club. O impacto tirou o ar dos pulmões de Richard num chiado. Gilbert não apertou para matar. Apertou o suficiente para prender o homem ali, o polegar pressionando a artéria carótida. Olha para mim, Gilbert sussurrou, se inclinando tão perto que Richard conseguia ver a promessa negra e morta nos olhos claros dele. Olha para mim e entende o que está acontecendo agora. Richard engasgou, arranhando desesperadamente o pulso de Gilbert, mas o braço do chefe da máfia era como ferro fundido. Você vai voltar lá para dentro, Gilbert disse, o tom conversacional, como se estivessem discutindo o clima. Você vai sentar na sua mesa. Você vai sorrir. Você vai comer o seu bolo. Se alguém perguntar onde está a sua esposa, você vai dizer que ela passou mal e pegou um táxi para casa. Você nunca mais vai tentar entrar em contato com ela. Você não vai ligar pro telefone dela. Você não vai passar de carro perto do novo endereço dela. Se eu souber que você sequer olhou para uma foto dela, Gilbert se inclinou uma fração de centímetro mais perto. Eu não vou te matar, Richard. Matar você leva 3 segundos. Eu vou te levar para uma sala onde o tempo para. Eu vou tirar suas mãos, seus dentes, e esse seu sorriso charmoso, e eu vou te manter vivo o tempo suficiente para você se arrepender do dia em que nasceu. Pisca se você entendeu. Richard, lágrimas de puro terror se misturando à chuva no rosto, piscou repetidamente. Gilbert o soltou. Richard desabou na grama molhada, ofegando com sofreguidão, agarrando a garganta machucada. Gilbert não olhou para ele novamente. Virou-se de volta para Nébula, a violência fria derretendo instantaneamente da postura dele. Ele se aproximou dela, oferecendo a mão. Vamos para casa, Nébula, ele disse gentilmente. Nébula olhou para o homem ofegando na grama, o homem que ela tinha temido por 3 anos, reduzido a nada em 30 segundos. Depois ela olhou para Gilbert. Segurou a mão dele. Estava quente. Gilbert a conduziu escada abaixo, abrindo a porta da SUV aquecida. Assim que ela estava segura lá dentro, ele fechou a porta, deixando do lado de fora o frio, a chuva e o passado dela. A porta pesada da SUV bateu, selando os dois lá dentro. A percussão caótica da chuva gelada foi cortada de imediato, reduzida a um tamborilar abafado contra o vidro blindado. Nébula afundou no banco de couro macio, os dedos trêmulos agarrando as lapelas do casaco de lã de Gilbert. Ela o puxou mais forte ao redor do vestido arruinado, ancorando-se naquele cheiro de tabaco e cedro. Gilbert sentou-se ao lado dela. Não invadiu o espaço dela. Manteve uma distância cuidadosa e deliberada, voltando a atenção para um pequeno compartimento embutido no console central. O veículo saiu do Country Club. Nébula observava os postes âmbar da rua desaparecendo através dos vidros escurecidos. Ela esperava que a adrenalina despencasse. Esperava sentir uma onda esmagadora de culpa, ou a percepção aterrorizante do que ela tinha acabado de fazer. Ela tinha deixado o marido. Tinha abandonado o casamento da própria irmã. Tinha invocado um homem que o FBI vinha tentando processar havia mais de uma década. Em vez disso, tudo que ela sentia era a dor latejante no maxilar. Gilbert puxou um pequeno kit de primeiros socorros de prata do compartimento. Abriu o zíper com eficiência silenciosa, tirando de dentro uma bolsa térmica de gelo. Apertou-a no meio. Um estalo agudo ecoou pela cabine silenciosa, seguido do chiado da reação química de resfriamento. Ele não entregou a bolsa a ela de imediato. Virou-se para ela, o corpo grande deslocando o banco de couro. Posso? Ele perguntou. A voz dele era um rugido baixo e firme. O mesmo tom que ele usava para negociar rotas de contrabando ou ameaçar políticos, mas despido de todo o veneno. Nébula sentiu uma vez. Gilbert se inclinou. As mãos dele eram grandes, os nós dos dedos marcados de cicatrizes de uma vida inteira impondo as próprias regras,
mas o toque dele era impossivelmente leve. Ele afastou uma mecha molhada de cabelo da têmpora dela, o polegar pairando a meros milímetros da pele machucada. O calor irradiando da mão dele era um contraste gritante com a bolsa gelada que ele pressionou suavemente contra o maxilar inchado dela. Nebula suspirou fundo, um chiado agudo quando o frio mordeu o tecido inflamado. Mantém isso aí, Gilbert instruiu, guiando com gentileza a mão dela para segurar a bolsa. 15 minutos ligado, 15 desligado. Isso vai parar o inchaço. Nebula segurou a bolsa, a cabeça recostada no encosto do banco. Ela olhou para ele. Sob a luz fraca e ambiente do interior do carro, Gilbert parecia exatamente igual a 3 anos atrás. Os ângulos afiados e predatórios da mandíbula, os olhos claros e avaliadores, o alinhamento impecável escondendo um corpo construído para a violência. Você não perguntou o que aconteceu, ela disse. A voz dela saiu abafada, distorcida pelo gelo e pela dor. Gilbert enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou de lá uma cantil de prata. Desenroscou a tampa e entregou a ela. Eu não preciso perguntar o que aconteceu. Eu vi o seu rosto. Eu vi do jeito que ele olhava para você. Os detalhes são só ruído de fundo. Nebula pegou a cantil. O líquido escuro queimou uma trilha pela garganta dela, se assentando como um peso quente e pesado no estômago. Ajudou a parar o tremor. Ele contou para todo mundo que eu tinha problema com bebida. Que era por isso que eu me machucava com tanta facilidade. Que era por isso que eu era sempre desajeitada. Os olhos de Gilbert escureceram, as íris engolindo a luz pálida. Ele olhou para fora pelo para-brisa dianteiro, a mandíbula tensa. Uma tática de covarde. Isolar o alvo, desacreditar a testemunha. É manual de livro. Eu queria uma vida normal, Nebula sussurrou, a confissão tendo gosto amargo na boca. Ela olhou para os próprios joelhos sujos de lama. Quando eu te deixei, Gilbert, eu te disse que não conseguia lidar com a paranoia, com os guardas, com os segredos. Eu queria uma casa com jardim, um marido que ia para um escritório, uma vida segura e sem graça. Um silêncio pesado se estendeu entre eles, acompanhado apenas pelo zumbido do motor e pelo respingar dos pneus no asfalto molhado. Você encontrou um monstro escondido dentro de um terno bem cortado, Nebula, Gilbert disse baixinho, olhando de volta para ela. O mundo está cheio deles. A única diferença é que os meus monstros usam as cicatrizes por fora. A gente não finge ser santo. Nebula fechou os olhos. A verdade das palavras dele doeu mais do que o rosto dela. Ela tinha trocado um homem que enfrentava o mundo para protegê-la por um homem que a usava como saco de pancadas atrás de portas fechadas. Tinha confundido legalidade com moralidade. Para onde a gente está indo? Ela perguntou. Para casa, Gilbert respondeu. O seu apartamento. Você não tem mais apartamento, Gilbert interrompeu, o tom sem espaço para discussão. Você não tem carro. Você não tem conta conjunta. Richard Trent agora é um fantasma para você. Você vai para minha casa. Os portões têm 3,5 metros de altura, o vidro é a prova de bala, e tem 6 homens armados patrulhando o perímetro. Você vai dormir, e amanhã a gente resolve o resto. Ele não formulou aquilo como uma pergunta. Era uma ordem. Pela primeira vez em anos, Nebula não sentiu vontade de se rebelar contra uma ordem. Ela se afundou mais fundo no banco, a bolsa de gelo entorpecendo a pele, e deixou a escuridão do mundo de Gilbert engoli-la por completo. O sol da manhã era um intruso duro, sem piedade. Espalhava-se pelo colchão enorme, aquecendo o edredom cinza pesado que cobria Nebula. Ela ficou perfeitamente parada, traçando as sombras geométricas no teto. Por 3 anos, acordar exigia uma lista mental. Checar o humor de Richard. Checar a posição dos sapatos dele. Determinar o nível de ameaça antes mesmo de abrir a boca. Naquela manhã, o único som era o zumbido distante e abafado do trânsito da cidade, 30 andares abaixo. Ela se sentou, ignorando a dor rígida nos músculos. O quarto era enorme, decorado em tons espartanos de carvão, ardósia e madeira escura. Faltavam toques pessoais, parecia mais uma suíte de hotel de luxo do que um lar. Nebula balançou as pernas para fora da cama. Estava usando uma camiseta preta grande demais que tinha encontrado dobrada na beira do colchão na noite anterior. Cheirava de leve ao perfume de Gilbert. Ela entrou no banheiro anexo e ficou de pé diante do espelho enorme da penteadeira. A iluminação LED dura não oferecia nenhuma piedade. O lado direito do maxilar dela era um mosaico horrível de roxo profundo, amarelo doentio e vermelho furioso.
A pele estava esticada e inchada, deformando a simetria do rosto. Havia um corte pequeno perto da têmpora, onde ela tinha batido na parede de tijolos. Ela ficou ali, encarando o reflexo, traçando a borda do hematoma com a ponta de um dedo trêmulo. Ela não chorou. As lágrimas tinham secado em algum lugar por volta do 2º ano de casamento. O que ela sentia agora era uma exaustão fria e oca. Lavou o rosto com cuidado, encolhendo-se quando a água tocou o maxilar, e saiu para o restante do apartamento. O espaço de convivência era um conceito aberto, imenso de vidro e aço, oferecendo uma vista panorâmica do horizonte da cidade. Gilbert estava sentado numa mesa de jantar enorme de carvalho que servia como escritório improvisado. Ele estava vestido de forma simples, calça escura e camisa social branca com as mangas arregaçadas até os antebraços, revelando a tinta escura de uma tatuagem que se espalhava pelo braço esquerdo. Vários laptops abertos e pilhas de pastas Manila o cercavam. Ele não parecia um homem que tinha apontado uma arma para um arquiteto poucas horas antes. Parecia um executivo cansado. Tem café na cozinha, Gilbert disse, sem tirar os olhos de um documento. E ovos no fogão. Nebula foi até a cozinha. Um prato esperava sobre a ilha de mármore, mantido quente sob uma redoma de vidro. Ela serviu uma caneca de café preto e voltou para a sala de estar, sentando-se na outra ponta da longa mesa de carvalho. Gilbert finalmente ergueu os olhos. Eles rastrearam as cores violentas no rosto dela. Um tensionamento sutil na boca foi a única reação física que ele se permitiu. Mas a atmosfera na sala mudou, ficou mais pesada. Dói? Ele perguntou. Só quando eu respiro, Nebula respondeu, seca. Gilbert fechou a pasta à sua frente. Empurrou-a para o lado, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. O meu advogado já entrou com o pedido de restrição em nome seu. Nós temos uma equipe empacotando seus pertences pessoais lá da casa nos subúrbios. Richard está no trabalho agora. Ele vai voltar para uma casa vazia. As fechaduras foram trocadas e a escritura está sendo transferida. Nebula parou, a caneca de café a meio caminho da boca. Você não pode simplesmente tomar a casa dele. Eu posso, Gilbert corrigiu, sem rodeios. Eu sou o dono da hipoteca, através de uma empresa de fachada que ele não foi esperto o suficiente para investigar quando pegou o empréstimo. Ele perdeu uma cláusula. Ele está inadimplente. Gilbert, ele tem sorte de eu ter tomado só a casa, Nebula. Ele está respirando porque você me pediu para vir te buscar, não porque eu de repente ganhei um respeito súbito pela santidade da vida humana. Ele se levantou, caminhando até as janelas de chão a teto. Olhou para a cidade, uma grade imensa de milhões de pessoas, e ainda assim ele parecia completamente isolado. Por que você não me ligou antes? Gilbert perguntou. A pergunta pairou no ar, despida de raiva, carregada de uma exaustão que combinava com a dela. Nebula envolveu as duas mãos ao redor da caneca quente. Porque te ligar significava admitir que eu estava errada. Eu te deixei porque achei que o seu mundo era tóxico. Achei que a violência acabaria me consumindo. Eu fiquei bem nesta sala 3 anos atrás e disse para você que era um criminoso e que eu não conseguia construir uma família com um homem que tinha sangue nas mãos. Gilbert não se virou. Os ombros largos dele permaneceram perfeitamente parados contra o pano de fundo do céu cinza da cidade. Eu queria provar que eu era capaz de encontrar um homem bom, Nebula continuou, a voz rachando. Um homem que ia à gala de caridade, um homem que construía hospitais. Eu queria tanto aquela ilusão que ignorei os sinais de alerta. Ignorei o jeito que ele apertava o meu braço. Ignorei o jeito que ele falava com os garçons. Quando ele bateu em mim pela primeira vez, a gente já estava casado. E eu tinha tanta vergonha de ter fracassado que eu simplesmente fiquei. Gilbert se virou. Atravessou a sala devagar, e puxou a cadeira ao lado da dela, sentando-se. Ele não estendeu a mão para tocá-la. Apenas se sentou perto o suficiente para que ela sentisse o calor constante que irradiava da presença dele. Você não fracassou, Nebula, Gilbert disse, os olhos claros travados nos dela. Você sobreviveu. Você sobreviveu a um predador que se escondeu à plena vista. Você sobreviveu tempo suficiente para fazer aquela ligação. Isso não é fracasso. Eu me sinto quebrada, ela sussurrou, olhando para o café. Você está machucada, ele corrigiu com gentileza. Hematoma cicatriza. Osso se solda de novo. O resto disso, o medo. A gente vai queimar isso de dentro de você. Você vai ficar aqui pelo tempo que precisar. Você vai comer, você vai dormir, e você vai deixar eu cuidar dos monstros.
Nebula olhou para ele, procurando no rosto dele algum sinal de pegadinha, alguma expectativa de dívida a ser cobrada, mas havia apenas aquela devoção silenciosa e aterrorizante que a tinha afastado dele em primeiro lugar. Por que você está fazendo isso, Gilbert? Depois de tudo que eu falei para você. Gilbert ofereceu um sorriso fraco, sem humor, porque 3 anos atrás você saiu por aquela porta e eu deixei você ir porque eu achei que você estava certa. Achei que você merecia um mundo mais seguro do que o que eu podia oferecer. Mas se o mundo seguro vai te tratar assim, o sorriso dele sumiu, substituído por uma certeza fria e absoluta. Então eu estou te levando de volta, e eu desafio o próprio Deus a tentar me impedir. 4 dias se dissolveram numa reclusão tranquila e estruturada. O maxilar oxidou para um amarelo doentio e manchado, que se espalhou pescoço abaixo. Ela vivia dentro das camisetas grandes demais e dos moletons de cachemira macia que Gilbert tinha providenciado, se movendo pelo apartamento imenso como um fantasma assombrando um castelo de vidro. Gilbert estava sempre ali, e ainda assim era completamente discreto. Ele não a sufocava. Não fazia perguntas invasivas sobre o trauma dela. Simplesmente existia na periferia, trabalhando na longa mesa de carvalho, falando em tons baixos e cortados por um telefone seguro. Ele desmontava a vida de Richard Trent com a mesma eficiência distante de um contador equilibrando um balanço. Nebula o observava do balcão da cozinha, tomando a 3ª xícara de chá. Ele estava autorizando a liquidação do principal fornecedor da firma de Richard. Era altamente ilegal. Era extorsão. Ela não sentia culpa alguma. Essa era a parte aterrorizante. 3 anos atrás, a crueldade casual do mundo de Gilbert tinha revirado o estômago dela. Agora, aquilo parecia justiça. Ela percebeu com uma clareza amarga que a moral elevada era um luxo reservado para quem nunca tinha apanhado dentro da própria casa. Gilbert encerrou a ligação e colocou o telefone virado para baixo. Ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Você está quieta, ele notou, recostando-se na cadeira. Eu estava só pensando na diferença entre você e ele, Nebula disse, a voz rouca. O inchaço do maxilar tinha diminuído, facilitando a fala. Mas o nó psicológico na garganta ainda estava lá. A expressão de Gilbert permaneceu ilegível. E qual é a diferença? Richard me machucava porque isso fazia ele se sentir grande, Nebula disse, traçando a borda da caneca de cerâmica. Ele controlava o que eu vestia, com quem eu falava, quanto eu bebia. Era mesquinho. Era sobre me fazer pequena. Ela ergueu os olhos, encontrando os olhos claros dele. Você controla cidades inteiras. Você quebra leis. Mas você nunca tentou me quebrar. Gilbert segurou o olhar dela por um longo momento. Não ofereceu nenhuma frase feita e reconfortante. Não negou a própria natureza. Eu destruo coisas que ficam no meu caminho, Nebula. Eu não sou um homem bom. Mas você nunca esteve no meu caminho. Você era a única coisa que eu queria construir. Ele se levantou, caminhou até a ilha da cozinha e colocou um smartphone novo e liso sobre o mármore, ao lado do chá dela. O seu telefone velho está no fundo do rio, Gilbert disse. Esse aqui é criptografado. O meu número está na descagem rápida 1. A recepção de segurança lá embaixo é o 2. Nebula olhou para a tela preta. Quem mais tem esse número? Só as pessoas que você escolher dar, Gilbert respondeu. Mas eu me permiti ligar para sua irmã hoje de manhã. Ela está esperando a sua ligação. Quando você estiver pronta. O estômago de Nebula se contraiu. Chloe. O casamento que ela tinha arruinado. A família que tinha abandonado no meio da noite. Richard já devia ter inventado uma narrativa inteira até aquele momento. Ele era um mestre arquiteto de mentiras, construindo fachadas para esconder a própria podridão. O que ele contou para eles? Ela perguntou, as mãos tremendo de leve. Ele contou aos seus pais que você teve um colapso nervoso, Gilbert disse, a voz plana, sem emoção. Ele alegou que você recaiu num episódio depressivo grave, que fugiu com um homem perigoso que conheceu num bar, e que ele está trabalhando freneticamente com detetives particulares para te encontrar e te internar numa clínica psiquiátrica. Um suor frio se espalhou pelas costelas de Nebula. Era brilhante. Pintava Richard como marido trágico e devotado, e Nebula como a esposa instável. Se ela fosse a polícia agora, a própria família confirmaria a história dele. Ela está doente. Ela inventa coisas. Eles acreditam nele, Nebula sussurrou, fechando os olhos com força. Não importa no que eles acreditam, Gilbert disse, a mão pairando sobre a dela em cima do balcão, perto o suficiente para compartilhar o calor, mas sem tocar.
Ele nunca a tocava sem permissão. Importa o que você consegue provar. Liga pra ela. Nebula pegou o telefone. Carregou-o até a varanda, fechando a porta pesada de vidro atrás de si. O vento gelado da cidade chicoteava o cabelo dela pelo rosto, mordendo as bochechas. Ela descou o número da irmã. Chloe atendeu no primeiro toque. Alô? Chloe, sou eu. Nebula. A voz de Chloe quebrou, grossa de exaustão e pânico. Meu Deus, Nebula, onde você está? Richard está fora de si de preocupação. A mamãe está chorando há 3 dias. Você arruinou o casamento, você simplesmente sumiu. Eu não sumi, Nebula disse, a voz notavelmente firme. O vento engoliu qualquer hesitação. Eu escapei. Escapou. Do que você está falando? Nebula, Richard nos contou que você estava tendo um episódio. Ele disse que você estava bebendo de novo e agindo de forma errática. Por favor, só volta para casa. Ele quer te ajudar. Chloe, escuta para mim, Nebula disparou, a autoridade repentina no tom dela silenciando a irmã mais nova. Eu não estou louca. Eu não estou bebendo. Richard é um mentiroso. Ele é perigoso. Ele te ama. Ele tem estado na nossa casa toda noite olhando mapas, contratando gente. Nebula afastou o telefone do ouvido. Abriu o aplicativo da câmera. Desligou o flash, angulou a lente para captar a luz dura do dia, e tirou uma foto do próprio rosto. Os hematomas amarelados. O corte na têmpora. A linha inchada do maxilar. Ela apertou enviar. Colocou o telefone de volta no ouvido e esperou. 10 segundos se passaram em silêncio. Depois, um suspiro forte e entrecortado ecoou pelo receptor. Você recebeu? Nebula perguntou baixinho. Nebula. Chloe engasgou num soluço. Meu Deus, Nebula, ele fez isso com você. Sim, Nebula disse. Ele me arrastou até o pátio da sua recepção e me deu um soco na cara porque achou que eu estava olhando para um barman. Se eu tivesse entrado no carro dele naquela noite, Chloe, eu não acho que eu sobreviveria ao fim de semana. Chloe estava chorando abertamente agora, o som cru e devastador. Ele estava aqui agora mesmo. Ele estava sentado na nossa mesa de cozinha tomando café. Eu abracei ele. Não conta pra ele que você falou comigo, Nebula avisou, os olhos varrendo as ruas movimentadas lá embaixo. Não conta pra mamãe e papai ainda. Ele está perdendo o controle da narrativa, e ele vai ficar desesperado. Só tranca as portas. Você está segura? Chloe perguntou, a voz tremendo. Richard disse que você está com um criminoso, um monstro. Nebula olhou através das portas de vidro. Gilbert estava na sala, uma arma desmontada sobre a mesa de carvalho. Ele estava limpando o cano com uma precisão meticulosa e aterrorizante. Ele ergueu os olhos claros encontrando os dela através do vidro. Eu estou com um monstro, Chloe, Nebula disse, o vento levando as palavras embora. Mas ele é o meu monstro. E pela primeira vez em 3 anos, eu estou perfeitamente segura. A síndrome da jaula bateu no 6º dia. O apartamento, com todas as suas vistas amplas e o conforto sob medida, ainda era uma jaula dourada. Nebula precisava sentir concreto sob os pés. Precisava respirar um ar que não tivesse passado por um sistema de ar-condicionado de luxo. Quando ela disse a Gilbert que queria caminhar até uma cafeteria pequena e independente, ele não discutiu. Simplesmente se levantou, prendeu a arma na cintura, atrás das costas, e vestiu o sobretudo de lã escuro. Eu posso ir sozinha, Nebula disse, embora o próprio pensamento acelerasse o pulso dela. Não, você não pode, Gilbert respondeu com suavidade, segurando a porta da frente aberta. Ainda não. Mas eu não vou te sufocar. O ar cortante do outono bateu no rosto de Nebula quando eles saíram do elevador privado, para a calçada movimentada. A cidade estava viva, indiferente ao trauma dela. Homens de negócios passavam correndo com maletas. Turistas fotografavam arranha-céus. Era violentamente normal. Gilbert caminhava meio passo atrás dela, uma sombra silenciosa. 2 dos homens dele, vestidos à paisana, seguiam 30 metros atrás, se misturando perfeitamente ao trânsito de pedestres. Eles chegaram à cafeteria. Nebula pediu um café com leite, a transação mundana parecendo uma vitória monumental. Ela carregou o copo de papel quente de volta para a calçada, respirando fundo o ar tingido de escapamento. Melhor? Gilbert perguntou, observando o rosto dela com atenção. Muito, Nebula disse, oferecendo um pequeno sorriso genuíno. O hematoma amarelado esticava a pele, mas já não doía tanto. Eles se viraram para caminhar de volta ao arranha-céu de vidro imponente que abrigava a fachada corporativa de Gilbert e o apartamento dele. Nebula.
A voz rasgou o ruído ambiente da rua como um tiro. Nébula congelou, o sangue virando gelo instantaneamente. O copo de papel escorregou dos dedos dela, espalhando leite quente e expresso pelo concreto cinza. Richard saiu do beco estreito entre uma delicatessen e um banco, bloqueando a calçada. Ele estava horrível. O arquiteto impecavelmente vestido tinha desaparecido. O terno de grife estava violentamente amassado, manchado de suor e sabe-se lá do que mais. O cabelo estava oleoso, caindo sobre os olhos injetados de sangue. Um hematoma escuro e irregular marcava o pescoço dele, no formato exato do polegar de Gilbert. Gilbert não hesitou. Ele se posicionou suavemente na frente de Nébula, o corpo uma parede sólida de músculo, escondendo-a da vista. A mão direita dele deslizou casualmente para debaixo do sobretudo de lã, pousando no cabo da arma. Você tem exatamente 3 segundos para voltar para esse beco, Trent Gilbert disse. A voz dele não estava elevada. Não precisava estar. Vibrava com uma promessa letal. Richard o ignorou. Os olhos maníacos dele tentavam espiar por cima dos ombros largos de Gilbert. Nébula, Nébula, eles tomaram a minha firma. As minhas contas estão congeladas. O banco confiscou a casa. Esse animal está destruindo a minha vida. 2 Gilbert contou, os olhos claros travados no peito de Richard. Os 2 guardas à paisana já estavam fechando a distância rapidamente, as mãos também deslizando para dentro dos paletós. Você acha que pode simplesmente me deixar? Richard gritou, cuspe voando dos lábios, a máscara pública dele completamente estilhaçada. Pedestres na calçada começaram a se dispersar, sentindo a violência iminente. Você acha que pode me arruinar e sair andando? Eu sou o seu marido. Richard avançou. Foi um movimento desesperado e desajeitado, mirado cegamente em Gilbert para chegar até Nébula. A reação de Gilbert foi aterrorizantemente rápida. Ele não sacou a arma. Ele entrou no avanço de Richard, capturando o pulso estendido do homem. Gilbert torceu com força, entrando com o próprio corpo no movimento. Um estalo úmido e horrível ecoou por cima do som do trânsito. Richard soltou um grito agudo e agonizante, os joelhos cedendo enquanto o antebraço se dobrava num ângulo horrível e antinatural. Ele desabou no concreto, agarrando o braço quebrado contra o peito, soluçando de forma histérica. Os 2 guardas chegaram, agarrando Richard pela gola e o erguendo bruscamente, prendendo o braço bom dele nas costas. Gilbert ajeitou os punhos das mangas, a respiração completamente calma. Ele olhou para o homem chorando com puro nojo. Eu te disse o que aconteceria se você fosse procurá-la. Chama a polícia. Richard gemeu para a rua vazia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele quebrou meu braço. Olha o que ele fez. Eu sou a polícia nesse distrito, Richard Gilbert disse friamente. E agora mesmo, você está invadindo propriedade. Nébula saiu de trás de Gilbert. As pernas dela tremiam, mas ela se forçou a ficar de pé, ereta. Ela olhou para Richard. Aquele era o homem que a tinha aterrorizado por 3 anos. O homem que a fazia estremecer ao som de uma porta se fechando. O homem que a tinha convencido de que ela não valia nada. Olhando para ele agora, soluçando, quebrado, patético na calçada suja, o medo evaporou. Ele não era um deus. Era só um valentão que dependia de portas trancadas e quartos escuros. Despido do dinheiro, da casa e do segredo, ele não era nada. Nébula, Richard ofegou, o rosto pálido de choque e dor. Nébula, por favor, olha o que ele está fazendo comigo. Manda ele parar. Eu sinto muito. Eu sinto muito por ter te batido. Eu só estava estressado. Por favor. Nébula o encarou, sentindo a dor fantasma no próprio maxilar. Você não sente muito por ter me batido, Richard, Nébula disse, a voz notavelmente firme. Você só sente muito por ele ter batido em você de volta. Ela se virou para Gilbert. Eu estou pronta para ir para casa. Os olhos de Gilbert amoleceram infinitamente enquanto ele olhava para ela. Ele ofereceu o braço. Nébula o segurou, deixando o calor dele ancorá-la. Eles se afastaram, deixando Richard gritando preso pelos guardas, a voz dele desaparecendo na sinfonia caótica da cidade. Enquanto as portas do elevador se fechavam no saguão, levando-os de volta ao apartamento, Gilbert olhou para baixo para ela. Ele nunca mais vai chegar perto de você, Gilbert disse. Os meus homens estão colocando ele num trem de carga pro meio-oeste. Se ele voltar para essa cidade, ele não vai sair dela. Nébula recostou a cabeça no ombro de Gilbert. Estava exausta, mas pela primeira vez em anos a mente dela estava quieta. Obrigada, ela sussurrou.
Gilbert envolveu um braço na cintura dela, puxando-a firme contra o próprio corpo. Eu te disse, Nebula, você é minha para proteger. Isso não mudou. Isso nunca vai mudar. O inverno chegou com uma geada brutal e cortante que envolveu a cidade num casulo cinza de gelo. A geada subia pelas bordas das janelas de chão a teto, emoldurando a metrópole imensa lá embaixo. Dentro do apartamento, o clima era cuidadosamente controlado, quente e silencioso. O maxilar de Nebula finalmente tinha cicatrizado. O amarelo hediondo tinha se dissolvido de volta na porcelana natural da pele dela. O dano físico tinha sumido, mas os destroços psicológicos ainda estavam sendo organizados, peça por peça, dia após dia. Ela passava as manhãs lendo no sofá de veludo, as tardes caminhando pelo perímetro das zonas seguras que Gilbert tinha estabelecido para ela. Ela tinha um motorista agora, um homem enorme e silencioso chamado David, que a tratava como um artefato frágil e inestimável. Ela tinha dinheiro. Gilbert tinha depositado uma quantia obscena numa conta em nome exclusivo dela, dizendo que era o pagamento retroativo pelos anos que ela tinha desperdiçado. Ela não gastava. Ela não precisava. Gilbert trabalhava até tarde. Ele voltava para casa cheirando ao ar frio da noite, ao escapamento, e ao peso pesado das consequências. Ele nunca trazia a violência pela porta da frente. Deixava as armas no cofre biométrico do saguão. Deixava as ordens na sala de reuniões segura do centro. Quando finalmente entrava na cozinha desabotoando a gola e arregaçando as mangas, ele era só Gilbert. Numa noite no fim de dezembro, Nebula estava sentada de pernas cruzadas no tapete grosso perto da lareira digital. Estava lendo um romance no qual não conseguia se concentrar. Gilbert entrou, os ombros tensos de cansaço. Ele serviu 2 copos de bourbon âmbar, carregando-os até a lareira. Entregou um a ela, sentando-se na beirada da mesa de centro, os joelhos a poucos centímetros dos dela. Dia difícil? Ela perguntou, pegando o copo. O cristal pesado se sentia estabilizador na palma da mão. Disputas na autoridade portuária. Gilbert murmurou, esfregando a ponte do nariz. Burocratas que querem um pedaço maior de uma torta que eles não assaram. Tedioso. Nebula tomou um gole. O destilado queimou um calor familiar e cortante. Você podia largar tudo isso. Você tem dinheiro para comprar uma ilha, Gilbert. Você não precisa lutar com burocratas. Gilbert olhou para ela. Os olhos claros dele captavam a luz laranja e tremeluzente do fogo. Eu não faço isso pelo dinheiro, Nebula. Eu faço isso pelo controle. Quando você controla o tabuleiro, ninguém consegue mover as suas peças. Ele estendeu a mão grande, hesitando por uma fração de segundo antes que os nós dos dedos roçassem de leve na bochecha dela, exatamente onde o hematoma costumava estar. Quando você controla o tabuleiro, as pessoas com quem você se importa não se machucam. Ela se inclinou para o toque dele. Foi um movimento instintivo subconsciente, mas que fez Gilbert congelar. Ele soltou uma respiração lenta e medida, o polegar traçando a linha do maxilar dela. Eu era tão ingênua, Nebula sussurrou, fechando os olhos contra o calor da palma da mão dele. 3 anos atrás eu achava que monstros só existiam em becos escuros. Achava que se um homem usasse um relógio bonito e falasse bem, ele era seguro. Eu tive a arrogância de te julgar por você ser honesto sobre o que você é. Você estava procurando paz. Gilbert corrigiu com suavidade. Não há pecado nisso. Eu encontrei ela aqui, ela disse. Abriu os olhos, encontrando o olhar firme dele. Numa fortaleza paga com extorsão e violência. Com um homem que quebrou o braço do meu marido sem sequer piscar. Isso me faz tão ruim quanto ele não faz. Gilbert colocou o copo dele na mesa. Deslizou da beirada, caindo de joelhos no tapete bem na frente dela. Pegou o copo dela, colocando ao lado do dele, e segurou as 2 mãos dela nas dele. O aperto dele era firme, ancorando-a no presente. Isso te faz desperta, Gilbert disse, a voz um rugido baixo e rouco no quarto silencioso. Esse mundo é inteiramente feito de dentes, Nebula. Você só finalmente parou de fingir que não é. E enquanto eu tiver fôlego nos pulmões, nada nunca mais vai cravar os dentes em você de novo. Ele se inclinou para a frente, pressionando os lábios contra a testa dela. Não era um beijo de posse agressiva. Era um selo. Um voto forjado nos destroços da vida antiga dela. Nebula exalou, os ombros relaxando, o último nó persistente de tensão se dissolvendo no ar quieto. Ela enterrou o rosto no pescoço dele, respirando o aroma de cedro e chuva, finalmente completamente em casa.
Xícaras de café tilintavam contra pires na sala de jantar privativa de um restaurante com estrela Michelin que Gilbert era dono, no bairro francês da cidade. O restaurante estava oficialmente fechado ao público até o horário do jantar, mas a cozinha tinha preparado um brunch farto, exclusivamente para 2 mulheres sentadas na cabine do canto. Nebula mexia o café com leite. Do outro lado da mesa, Chloe parecia apavorada. A irmã mais nova lançava olhares nervosos para os 2 homens enormes parados perto das portas duplas. Eles vestiam ternos impecáveis e fones de ouvido, os olhos varrendo a sala vazia com uma vigilância predatória. Eles não vão te machucar, Chloe. Nebula disse, o tom gentil mas firme. Eles estão aqui para garantir que mais ninguém machuque. Chloe engoliu em seco, envolvendo as 2 mãos ao redor da mimosa intocada. Mamãe e papai querem te ver. Eles estão confusos. Richard simplesmente sumiu. A firma dele faliu do dia para a noite. A casa foi executada. A polícia achou o carro dele abandonado numa estação de trem. É como se ele tivesse sido apagado. Ele foi. Nebula declarou com simplicidade. Chloe estremeceu. Ela olhou para a irmã mais velha, realmente olhou para ela. Nebula estava vestindo um blazer cinza chumbo bem cortado sobre uma camisola de seda. A postura dela estava ereta, o queixo erguido. A mulher assombrada e frágil que tinha ficado no altar um mês atrás tinha desaparecido por completo. No lugar dela, estava sentada alguém completamente intocável. Você fez isso. Chloe sussurrou se inclinando sobre a mesa, a voz tremendo. Foi você. O Gilbert matou ele. Não, Nebula respondeu. Ela não ofereceu um sorriso reconfortante. Ofereceu a verdade fria e sem verniz. Richard está vivo. Ele está trabalhando numa madeireira em Dakota do Sul, sob um nome falso. Ele vive num trailer de 1 quarto, e ele sabe que se ele um dia tentar entrar em contato com a nossa família, ou se ele um dia pisar de novo nesse estado, ele não vai sobreviver à viagem. Chloe encarou a irmã, horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Nebula, você está falando como uma mafiosa. Eu estou falando como uma mulher que sobreviveu a um covarde. Nebula corrigiu, recostando-se na cabine de couro. Richard me bateu por 3 anos. Chloe. Mamãe e papai viram os hematomas. Você viu os hematomas. Todo mundo comprou as mentiras dele porque era mais fácil do que enfrentar a verdade feia. Gilbert não desviou o olhar. Gilbert botou um fim nisso. Se isso faz dele um criminoso, então eu vou ficar orgulhosamente ao lado de um criminoso. Lágrimas se acumularam nos olhos de Chloe. Ela estendeu a mão pela mesa, segurando a de Nebula. Eu sinto muito. Eu devia ter percebido. Eu devia ter feito perguntas mais difíceis. Nebula apertou a mão da irmã. A raiva que tinha carregado durante todo aquele mês finalmente começou a se dissipar, flutuando para dentro do ruído ambiente da cidade lá fora. Você não tinha como saber, Nebula disse. Ele era um mestre arquiteto. Ele construía fachadas lindas. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, Chloe. Eu não vou voltar para os subúrbios. Eu não vou aos jantares de domingo para fingir que está tudo normal. Essa é a minha vida agora. Chloe olhou para os guardas armados, depois de volta para o rosto calmo e resoluto de Nebula. Você está feliz. Nebula pensou nas manhãs quietas no apartamento de vidro. Pensou no peso pesado e estabilizador da mão de Gilbert nas costas dela. Pensou na certeza absoluta de que ela nunca mais, jamais, teria que ter medo do escuro de novo. Eu estou segura, Nebula disse baixinho. E agora mesmo, isso é muito melhor do que feliz. Horas depois, o sol mergulhou abaixo do horizonte da cidade, envolvendo tudo em sombras e dourado. Nebula estava na varanda do apartamento, o vento gelado chicoteando o cabelo dela pelo rosto. Ela se apoiou no corrimão de vidro, observando os milhões de luzes acendendo na grade lá embaixo. Atrás dela, a pesada porta de vidro deslizou aberta. Gilbert saiu para o frio. Ele não vestia casaco, só a camisa social e a calça, indiferente ao vento cortante. Ele se aproximou dela por trás, envolvendo os braços na cintura dela, puxando-a de encontro ao peito largo dele. Como está a irmã? Gilbert murmurou, o queixo apoiado no alto da cabeça dela. Apavorada, Nebula admitiu, apoiando as mãos sobre os antebraços dele. Mas ela entende. Ela sabe que eu não vou voltar. Gilbert apertou o abraço, uma reafirmação silenciosa e possessiva. Eles vão se adaptar. As pessoas sempre se adaptam à nova realidade quando percebem que a antiga já se foi. Nebula recostou a cabeça no ombro dele, olhando para o mundo vasto e caótico que Gilbert governava. Era um império perigoso, violento.
Mas no centro dele, envolta nos braços do homem que o comandava, ela era a mulher mais segura do mundo inteiro. Ela inclinou a cabeça, pressionando um beijo no pulso do pescoço dele. Obrigada por vir me buscar, ela sussurrou no ar frio da noite. Gilbert a virou nos próprios braços, os olhos claros completamente consumidos por uma devoção escura e inabalável. Ele emoldurou o rosto dela com as mãos grandes, os polegares roçando as maçãs do rosto. Eu teria derrubado o mundo até a rocha para te encontrar, Gilbert disse, a voz um voto rouco contra os lábios dela. Você só precisava ligar. Ele a beijou com gosto de bourbon e de sobrevivência. A cidade lá embaixo seguia seu curso, indiferente aos monstros e às coisas quebradas que se encontravam na escuridão, construindo reinos de concreto e osso. Você amou essa história dark e protetora de romance mafioso. Se a jornada de Nebula, de uma esposa quebrada e apavorada até se tornar a rainha intocável do império de Gilbert, te deixou na ponta da cadeira, deixa aquele like agora mesmo. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que ama um herói moralmente cinzento, daqueles que incendeiam o mundo inteiro pela mulher que ele ama. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de romance intenso. Deixa um comentário aqui embaixo. Você teria feito a mesma ligação que a Nebula fez? Conta pra gente!